Olá, eu sou Elaine Carvalho, estagiária do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Estácio Teresina. No quadro É de Direito de hoje, nós abordaremos o tema Tecnologia e os reflexos da pandemia no direito eleitoral. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Welson Oliveira, advogado eleitoral, professor, escritor, mestre em Direito Público, doutorando em Direito e presidente da Comissão de Relacionamento com o TCE. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra imensa recebê-lo. Bom, Elaine, eu que agradeço pelo convite, é uma oportunidade única estar aqui, a gente conversando com os alunos acadêmicos de Direito, de Jornalismo, e parabéns pela iniciativa aqui do podcast. Nós é que agradecemos o seu aceite. É sempre uma honra imensa receber um profissional tão competente, uma referência na área. E nesse momento que o direito eleitoral está sendo tão falado, um momento como esse é oportuno para nós dirimirmos algumas dúvidas e também falar sobre o pleito eleitoral aí que estamos, né? Então, professor, para começar, tem uma frase que eu coloquei de praxe, só para começar com aquele impacto. Todo o poder emana do povo, né, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. É o que nos diz aí o artigo 1º da Constituição Federal, né, que ontem, dia 5 de outubro, completou 34 anos. Então, diante disso, eu gostaria de fazer esse momento oportuno para uma singela homenagem ao símbolo maior da nossa democracia. E falar que nós estamos em um ano eleitoral, onde nós iremos escolher os nossos representantes aí pelos próximos 4 e 8 anos. Então, professor, gostaria de perguntar qual que é a importância desse momento para o nosso país. Elaine, esse tema ele é extremamente interessante, porque a gente precisa entender que o nosso país ele é uma democracia. E o que fundamenta, baliza uma democracia? A nossa Constituição Federal e as eleições que elegem nossos representantes. Um questionamento que a gente escuta bastante, principalmente por ser mestre em Direito Constitucional, é sobre a legitimidade dos ministros do STF. Olha como a democracia é importante. As pessoas dizem que os ministros do STF deveriam ser fruto de um concurso público, mas não concordo. É até uma opinião polêmica minha, quando eu trago para a sala de aula, quando eu trago para discussão em pós-graduações, o que eu dou aula, que é o ponto seguinte: eles são representantes máximos de um poder. E nós, no Brasil, nós temos 3 poderes. O poder executivo, onde o seu representante máximo é o presidente da República. O poder legislativo, onde ele possui o presidente do Congresso Nacional como seu representante máximo. E, no judiciário, nós temos os ministros do STF. E eles, de certa maneira, eles são representantes da nossa democracia. De que maneira? Eles são escolhidos, indicados pelo presidente da República, que a gente precisa lembrar, bem ou mal, fomos nós que o escolheu, através da eleição. A legitimação dele vem da eleição. E ele ainda passa pelo escrutínio do Senado, que também foram escolhidos por nós, o povo brasileiro. Então, a eleição, a importância dela está aí. Não é ir só no dia 2 de outubro, no dia 30 de outubro, e apertar aqueles botãozinhos da urna eletrônica. A importância está na representatividade daqueles que estarão nos 3 poderes, seja no executivo, no legislativo e no judiciário. Excelente, professor. E sobre essas polêmicas que sempre estão no meio acadêmico e também no imaginário popular, né, é sempre bom esclarecer, porque as pessoas às vezes não têm acesso a esse tipo de informação. Então, o seu posicionamento é de grande valia para esclarecer essas dúvidas que pairam aí no imaginário popular, principalmente. Professor, nesses últimos meses nós estamos, o cenário eleitoral está muito em voga. Então, acho que desde julho, muito antes disso, já começava a se falar em eleições, né? Então, nesse momento, é importante que a gente também possa falar sobre a evolução do direito eleitoral. Como é que se deu essa evolução? Como é que nós chegamos até aqui, né? E principalmente porque nós chegamos a um processo de adequação à era digital, às novas tecnologias, e também fomos aí surpreendidos com uma pandemia da Covid-19, né? E aí tudo isso impactou. Eu gostaria de saber quais foram os principais efeitos, principalmente da pandemia no direito eleitoral. Elaine, a tua pergunta ela é excelente. Por quê? O direito eleitoral ele é muito mutável, porque a gente sabe, mas o direito eleitoral a gente não possui um código de processo eleitoral. A
A gente não tem um código de processo do direito eleitoral. A gente só tem um direito eleitoral, pronto. E a gente precisa entender que o direito eleitoral ele precisa evoluir com o que acontece na sociedade. E isso ocorre. Se você parar para notar, a cada 4 anos nós sofremos uma mini-reforma eleitoral. E isso ocorre por quê? Porque a sociedade está evoluindo muito rapidamente por conta da tecnologia. Os candidatos estão também acompanhando isso e os eleitores em especial. E aí a pandemia veio antecipar mais ainda isto. Vou te dar um dado. Hoje o maior gasto dos candidatos a qualquer cargo eletivo, seja vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, é com a internet. É pagando Facebook, é pagando Google, é pagando tráfego de dados, é pagando impulsionamentos, é pagando instrumentos relacionados à web, relacionados à internet, relacionados à disseminação de informações pela rede mundial de computadores. Então, isso é bem interessante. Antes, se gastava muito com produtora de TV, com produtora de rádio, com outdoor, que hoje não é mais possível, e gastava-se com camisas, com brindes, que também não é mais permitido, com comícios gigantescos, e hoje não. Hoje tem clientes que foram eleitos nesse último pleito a deputado, que não fizeram um comício sequer. O comício dele era feito através de lives, era feito através do Instagram, do Facebook, do YouTube, do WhatsApp. A força do WhatsApp, ela é gigantesca, gente. Ela é gigantesca para o bem e para o mal. Então, com a pandemia, o que ocorreu? Wells, qual é a principal diferença do direito eleitoral antes do período pandêmico e pós-período pandêmico? A gente precisa entender que o período pós-pandêmico, ele nos trouxe uma realidade diferente para a eleição, em que todos os candidatos se viam obrigados a utilizar a internet. Até 2018, teve gente que se elegeu sem utilizar a rede social. Foram poucos, mas tiveram. Esse ano eu digo para você categoricamente que não existe nenhum candidato eleito sem rede social. Inclusive, houve uma evolução por parte da própria Justiça Eleitoral que acrescentou no registro de candidatura daqueles que pleiteavam cargo eletivo, um campo onde você deveria informar qual é a sua rede social oficial, para que a própria Justiça Eleitoral acompanhasse seus passos naquela rede social e aí observar se você está transgredindo ou não a legislação. Excelente, professor. Desde então, né, desde a pandemia, nós tivemos um salto aí no que tange às questões tecnológicas. Então, avançamos, arrisco dizer que uns 50 anos, né, no que tange a questões tecnológicas, aplicativos, nossa vida se tornou mais cômoda e isso impactou todos os âmbitos, né, professor? Então, eu gostaria de saber, porque assim, como o senhor já mencionou, tem os lados bons, né, da comodidade, de tornar mais fácil e acessível algumas informações, mas tem um lado ruim também. E de que forma isso impacta as eleições, principalmente no período de campanhas eleitorais? A Justiça Eleitoral ela está muito atenta a essa questão da propagação de informações falsas nas redes sociais. E a gente precisa fazer um esclarecimento. Hoje a sociedade chama isso de fake news. O TSE chama de desinformação. E eu vou explicar por que o Tribunal Superior Eleitoral chama de desinformação. Ele chama com essa expressão desinformação porque existem informações verdadeiras que são desinformações. Mas como, Elcio? Aquela informação verdadeira colocada fora do contexto. Aquela informação verdadeira colocada fora de um contexto temporal, de lugar, ela acaba se tornando uma desinformação e confundindo a cabeça do eleitor. Então, como houve uma evolução de repasse de mensagens eletrônicas, também quem faz o mal evoluiu. Ele percebeu em 2018, em 2020, que a simples propagação de informação falsa lhe causava prejuízos,
Como? Nós temos um exemplo de um deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e centenas de candidatos multados pela Justiça Eleitoral por propagar informação falsa. Então, em 2022, a gente se depara com uma outra situação, com uma situação de replicar uma informação verídica, mas fora de contexto, para confundir a cabeça. E isso é ilegal. E isso foi combatido com veemência pela Justiça Eleitoral. E é importante a gente registrar também que a Justiça Eleitoral, no início deste ano, fez com que todas as empresas responsáveis por redes sociais assinassem um memorando onde elas se obrigavam a combater essa desinformação. E isso acho que você deve ter percebido, Elane, e muitas das pessoas que estão nos ouvindo, que qualquer expressão que você utilizasse a palavra eleição, candidato, aparecia no Instagram em especial, no Stories, tanto no feed, aquela mensagem da Justiça Eleitoral. Aquilo ali faz parte da assinatura de uma das obrigações assinadas no memorando pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Twitter. Então, esse combate à desinformação, ele foi extremamente incisivo e continua, já que temos um segundo turno aí pela frente. Exatamente, professor. É muito importante porque as pessoas, elas são influenciadas por todos os comportamentos que elas acompanham nas redes sociais. Então, uma notícia fake ou uma desinformação pode ter um estrago gigantesco na vida de alguém ou nos rumos do nosso país no que se refere à eleição. Professor, falando nesse momento que estamos vivendo, né, desse momento determinante aí no segundo turno que estamos encaminhando para esse pleito eleitoral, eu gostaria de saber, na sua visão, qual é o desafio mais importante que a Justiça Eleitoral tem no momento, né, nessas eleições? Elane, essa tua pergunta é a pergunta do milhão. Mas eu posso dizer um pouco do que é o foco principal da Justiça Eleitoral. Qual é o principal foco da Justiça Eleitoral? Por incrível que pareça, isso é até lógico, mas ela quer demonstrar por A mais B que as urnas eletrônicas são extremamente confiáveis. E isso eu posso também aduzir porque desde 2010 eu atuo como advogado e eu nunca vi nenhum indício de fraude em urna eletrônica. E eu sempre fui aquele advogado que participa do dia da eleição, que acompanha as elésimas, que acompanha o boletim de urna. Eu nunca vi nenhuma denúncia quanto a isso. Eu nunca vi nenhuma informação de servidor público quanto a isso. Então, eu posso ser uma testemunha em favor da Justiça Eleitoral e dizer as urnas são extremamente confiáveis. Um outro ponto é o combate à fake news, combate à desinformação. E isso é muito difícil de se lidar. Eu vou lhe dar um exemplo por quê. Como você bem falou na sua pergunta, quando se reverbera uma informação falsa, até que a pessoa consiga demonstrar que aquela informação falsa é falsa, várias pessoas já acreditaram nela. Então, eu jogo uma informação falsa na rede social, 10 mil pessoas vão vê-las. Quando eu jogar o direito de resposta, esclarecendo que aquela informação não é verdadeira, dessas 10 mil pessoas, acredito que 2 mil vão ver. Olhe lá. Por quê? Porque a internet hoje está extremamente dinâmica. Hoje a gente é imediatista. Hoje os vídeos têm que ser curtos. Hoje as informações têm que ser objetivas. Então, a pessoa... O Instagram é um exemplo. A gente passa, a gente nem lê direito, a gente só para ver se tiver alguma coisa que lhe chame a atenção. Então, se a informação falsa foi colocada com algum adereço a mais, vai ser mais observado do que a nota de esclarecimento, do que o direito de resposta. Então, isso é o principal desafio da Justiça Eleitoral. Como combater essa desinformação desenfreada. Porque hoje, o acesso à internet, o acesso a informações, o acesso à realização de vídeos, ele está na mão de qualquer um. Um celular na mão de qualquer um é uma grande arma. Então, as pessoas estão utilizando isso de maneira irrestrita. Regular isso é necessário. Eu falo isso sem medo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa respeitar direitos constitucionais de liberdade de expressão, de manifestação política, mas, ao mesmo tempo, combater a desinformação. Este é o maior desafio da Justiça Eleitoral hoje.
Exatamente, professor. Eu trago um dado, porque eu gosto muito de estudar sobre essas questões, e a quantidade vultosa de informação que temos nas redes sociais, ao invés de informar, desinforma, na maioria das vezes. Então, eu gostaria de pegar um ponto da sua fala, que foi exatamente a questão de, quando o direito de resposta chega, 2.000 pessoas de 10.000 vão ser atingidas e podem refletir sobre aquilo. E nos tempos que vivemos, de polarização, digamos que 5.000 já estejam convictas, e elas estão irredutíveis de que aquilo possa ser uma mentira, um fato moldado ali para fazer com que aquela pessoa seja manipulada. Então, é muito difícil. Então, eu gostaria de coadunar, né? Dizer que esse, eu acho também, na minha visão, que é um grande desafio, combater a desinformação. Professor, e ainda nessa esteira, a gente estava falando sobre campanhas eleitorais. E a gente pouco sabe o que é que pode, o que é que não pode. E sempre fica na dúvida, né? Se eu ver um candidato fazendo alguma coisa, como é que eu faço para denunciar? Primeiro eu tenho que saber se pode ou não. E um ponto específico, eu gostaria de mencionar a veiculação de propaganda eleitoral nas redes sociais. É válido, como o senhor já mencionou. Eu gostaria de saber quais são os limites e se a Justiça Eleitoral está atenta a essas questões. Elane, a gente precisa entender que esse ano, 2022, aqui no nosso estado, foi o ano com o maior número de ações eleitorais em trâmite. Isso ocorreu por quê? Exatamente por essa tua dúvida. Como é que eu posso utilizar as redes sociais? De que maneira? Qual é o meu limite? Eu tenho um limite? Eu posso pedir voto? Eu posso utilizar uma camisa com o nome dos candidatos? Eu posso impulsionar? Essas perguntas a gente cansou de responder durante esse período eleitoral. Então, a gente precisa entender o quê? Até o dia 15 de agosto, eu poderia me comportar como pré-candidato. E eu não poderia pedir voto e nem falar meu número que eu seria candidato. A partir do dia 16 de agosto até o dia 1º de outubro, antes do primeiro turno, aí não. Aí eu posso pedir voto, eu posso mostrar meu número, eu posso impulsionar as minhas redes sociais, eu posso fazer comícios, eu posso fazer reuniões, eu posso fazer carreata, eu posso fazer caminhada e eu posso colocar tudo isso nas minhas redes sociais. E aí a gente precisa ter um cuidado também. As redes sociais, como a gente conversou no início do podcast, elas são acompanhadas pela Justiça Eleitoral. Então, se aquele candidato utilizou um avião para sair da capital, para ir lá para o interior, a 900 quilômetros da capital, ele utilizou um avião e colocou na rede social dele que ele chegou de avião. Você pode ter visto postagens desse tipo em algumas redes sociais. O que o TRE vai fazer na prestação de contas? Cadê o aluguel do avião? Cadê o pagamento desse avião? Se ele colocou que esteve numa cidade a 400 quilômetros da capital, o TRE vai perguntar na prestação de contas, cadê a gasolina? Se você dormiu lá, cadê o hotel? Então, isso tudo o TRE já está atento. E a gente vai começar esse desafio de responder agora, depois do primeiro turno, que é a prestação de contas dos candidatos a deputado estadual, federal e senadores. E do executivo, como aqui foi o primeiro turno também. E como combater isso? Se eu notar que eu estou diante de uma irregularidade, nós podemos procurar diretamente o Ministério Público Eleitoral ou um aplicativo que existe, que é o Pardal. Ele está disponível no site do TRE, do TSE, e neste Pardal você tem que colocar qual foi a irregularidade e colocar provas. Se você não colocar provas, possivelmente não vai ser averiguado. E por quê? Porque as provas hoje são fáceis de fazer. Nós temos um celular, nós podemos tirar foto, nós podemos gravar e joga lá. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral ele disponibilizou um número de WhatsApp para você tirar dúvida, para perguntar, será que isso pode? Será que isso é fake? Será que isso é verdadeiro? Então, a Justiça Eleitoral, de fato, se aparelhou muito bem para dar essa noção para a sociedade, para que a sociedade se sinta protegida pela Justiça. Exatamente, principalmente nesse momento em que perdura muita dúvida
como o senhor já mencionou, e já mencionamos aqui a questão da segurança das urnas, sobre o que pode e o que não pode, é sempre bom a justiça estar atenta a essas demandas e respondê-las, né, satisfazendo ali a dúvida daquela pessoa, daquele eleitor, né, que vai decidir ali o futuro do seu país nas eleições. É um tema muito atual que eu gostaria de já abordar aqui. Nós estamos em uma era digital aí e veicula dados das pessoas de um lado para o outro, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, está vigorando desde 2020 e as suas sanções desde 2021. Então, professor, a nossa pergunta seria: como é que a Justiça Eleitoral tem se aparelhado nesse sentido para proteger os dados, né, que é um conjunto de dados, nós vemos aí dados biométricos, temos o e-título, como é que ela está fazendo para fazer isso diante de ataques cibernéticos, porque durante o primeiro turno nós já observamos, e fazendo uma breve pesquisa, observei que em 2018, 2020 e 2018 também, cerca de 486 mil ataques cibernéticos por segundo foram tentados, vindo de vários países, né? Isso tanto para contestar a eficácia das urnas, como também para tentar aí manipular nosso sistema eleitoral. Então, basicamente, como está o aparelhamento da Justiça Eleitoral no que tange à proteção de dados? Elaine, hoje o bem mais precioso que o mundo globalizado tem são os dados. É o que a gente brinca quando a gente está dando palestra, é o potinho de ouro que toda empresa quer, que todo candidato quer, que todo órgão, qualquer que seja ele, pretende ter. O mais importante seu hoje, Elaine, meu também, são os meus dados. Porque é assim que tu recebe aquela ligação te oferecendo, é assim que tu recebe aquela postagem no Instagram te oferecendo. Eles vão te vender alguma coisa. E a Justiça Eleitoral extremamente preocupada com isso e sofrendo de todos esses ataques que esse ano ela também sofreu, ela aumentou o seu cuidado. E aí o que a gente precisa entender? As urnas eletrônicas não são ligadas ao Wi-Fi, não são ligadas à internet. Como é que eu faço uma inseminação na urna eletrônica? Ela é feita através de um negocinho desse tamanho que tem todos os dados e é colocado lá por servidores da Justiça Eleitoral. A inseminação ela ocorre e existe um sistema de processamento de dados extremamente seguro que não é ligado a nenhuma rede de internet. Então, e ainda esse ano nós tivemos em paralelo uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que hoje inclusive saiu o resultado dessa auditoria falada, expressada pelo atual presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, e ratificando que as urnas são auditáveis e que elas são extremamente confiáveis. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que nós temos um sistema de justiça eleitoral extremamente seguro. Certinho? Certinho, professor. Inclusive, já deixo aí que o Brasil está na frente de outros países, sim, há muito tempo, né, e que já faz a utilização do voto eletrônico, da urna eletrônica há algum tempo já. Isso é bem confiável, como o professor já reiterou aqui. Professor, a gente sempre traz a pergunta visionária, né, porque a gente pressupõe que os especialistas, eles sempre trazem umas boas perspectivas do futuro. Boas, a gente espera, não é? Então, eu gostaria de saber quais são os próximos passos, quais são os avanços no direito eleitoral ali, junto ao avanço da tecnologia. O que é que pode ainda acontecer? Tua pergunta, Elaine, ela é bem pertinente e ela se adequa ao momento que nós estamos vivendo. Por muito tempo, até antes da pandemia, para fazer uma audiência eleitoral, eu tinha que viajar 300, 400 quilômetros, até 900 quilômetros eu já viajei, para fazer uma audiência eleitoral. Eu já fiquei em uma audiência eleitoral. Isso eu não tenho medo de dizer, que eu acredito que tenha sido uma das audiências mais demoradas de todas, que foi até com alguns colegas advogados. Ela iniciou às 2h da tarde e terminou às 10h da manhã, porque a audiência eleitoral ela tem que ser una, ela não pode parar. E aí a gente parou por 1h, às 11h da noite, para comer uma pizza. E hoje a gente não precisa... Mas por que isso acontecia? Porque tudo é digitado. E a testemunha falava A, B, C. Se o juiz entendesse só o A, B, o advogado tinha que falar, olha, ela falou C também. E aí iniciava-se uma discussão para constar na ata.
E hoje a gente não precisa mais disso porque hoje tudo é filmado. Hoje tudo é registrado por uma câmera. Hoje eu não preciso mais me deslocar do meu escritório para ir fazer a audiência, se existe a possibilidade de eu fazer a audiência virtual. Até hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, ele está proporcionando as sustentações orais por meio virtual. E as pessoas um pouco reclamam disso, mas isso é acesso à justiça. Sabe por quê, Elaine? Porque o advogado lá do interior ele não precisa se deslocar para falar 15 minutos na sustentação oral. Ele pode fazer do seu escritório, no ar-condicionado, com a internet plena, com os memoriais em mãos, sem ter aquele nervosismo de estar em cima de uma bancada. Mesmo eu admitindo que eu estou com muita vontade de voltar a fazer sustentação oral presencial no TRE, mas eu entendo que isso é importante, que isso é um avanço que a Justiça Eleitoral fez. Mesmo eu gostando de fazer audiências eleitorais presenciais, eu entendo que essa presença ela é importante. Acho que ela é importante para o cliente, ela é importante para o advogado, é importante para o juiz, é importante para o promotor, mas eu também preciso compreender que isso é um avanço que não vai voltar atrás. Então a gente vai viver uma nova era híbrida, onde há a possibilidade de você estar presente, mas também há a possibilidade de você estar de maneira virtual. E isso ajuda todos, porque isso é acesso à justiça. E um acesso à justiça barato. Um acesso à justiça onde o próprio cliente, que não tem muitas condições para pagar a gasolina do advogado para viajar, vai ter a possibilidade de ter uma boa defesa, vai ter a possibilidade de ter um bom exercício do advogado qual ele contratou. Excelente, professor. Professor Elson, eu gostaria de agradecer a sua presença. Em tempos de desinformação, informação qualificada por um profissional que é referência na área é extremamente importante, justamente porque nós nos encaminhamos aí para o segundo turno, né, nesse nosso pleito eleitoral de 2022. Então, basicamente, nós temos que refletir sobre todas as informações que são veiculadas nas redes sociais, buscar verificar essas informações. Tá com dúvida? Vai lá no site dos tribunais, da Justiça Eleitoral. Pesquisando também, eu vi que tem o fato ou fake, que você tem como verificar também, está sendo veiculado na rede televisiva. Então, o aporte para combater esse tipo de desinformação está aí totalmente aparelhado, né, de fácil acesso. Então, é compromisso também do espectador, do nosso ouvinte, do eleitor, em verificar essas informações. Eu gostaria agora que o senhor fizesse suas considerações finais acerca do nosso tema. Fique à vontade. Elaine, primeiro eu queria parabenizar a iniciativa de vocês. Esse tema é extremamente pertinente, exatamente porque estamos num mês que se avizinha o segundo turno. É importante que se diminua a abstenção. Nós tivemos uma média de abstenção de 20%. E o normal, o natural é que no segundo turno essa abstenção aumente cada vez mais. E a gente precisa lutar para que a abstenção diminua. E por quê? Porque uma abstenção alta, ela deslegitima os nossos representantes. Porque muita gente não foi votar. Então vá votar. Vá, se manifeste politicamente, se você se sentir confortável. Respeite a opinião do outro, que é o mais importante. Estamos numa democracia. Estamos vivendo um momento de tensão pela polarização. Mas se a gente parar para pensar, se eu respeitar a tua opinião, tu respeitar a minha, não tem por que ter tensão. E a gente precisa entender também que os nomes que estão aí, de uma certa maneira, estão tentando buscar o melhor para o nosso país. Um de cada sua forma. E a gente precisa entender por que eu tenho uma predileção maior pelo candidato A e você pelo candidato B e vice-versa. A gente precisa ter respeito. Essa é a palavra de ordem. A palavra de ordem não é aquelas que estão na nossa bandeira, ordem e progresso. A gente precisa ter respeito. Se a gente tiver respeito, a gente vai ter uma abstenção menor, a gente vai ter um pleito menos tenso e nós vamos ter eleições cada vez mais legítimas. E por fim, também dizer que, se quiser tirar dúvida, vocês podem buscar o WhatsApp do Tribunal Superior Eleitoral, vocês podem buscar os sites oficiais da Justiça Eleitoral e também eu posso dizer que vocês podem me buscar nos meus perfis das redes sociais. Se eu souber, eu vou respondê-los com todo respeito e com todo carinho. E também, Elaine,
mais uma vez, agradecer pelo convite. Fico muito feliz por essa forma de disseminação de informação, principalmente que é voltado para acadêmicos, é voltado para operadores do direito como um todo, e saber que pessoas tão jovens estão sendo protagonistas, estão sendo pessoas que estão preocupadas com a justiça eleitoral, estão preocupadas com o pleito que se avizinha, e é disso que a gente precisa, de pessoas mais politizadas, mas politizadas com fundamento, sem fanatismo e com muito respeito. Então, muito obrigado, e eu estou aqui à disposição de vocês. Professor, nós aqui reiteramos os nossos agradecimentos. Quando surgiu o tema, eu já falei, tenho uma referência, já conheço um profissional excelente, competente nessa área, já foi meu professor, preciso deixar isso aqui consignado. E, professor, por toda a importância do tema que estávamos discutindo, se você já deixou o seu recado, eu gostaria agora que você falasse um pouco sobre os seus livros. Nós temos um escritor aqui. Eu já li um livro da responsabilidade do prefeito por ato secretário, muito bom, por sinal. Eu gostaria que falasse um pouquinho dos seus livros, como é que está se dando aí a sua carreira acadêmica, vai que alguém se interesse e queira tirar alguma dúvida, então fique à vontade. Elaine, eu vou aqui ser breve, objetivo. Eu tenho 2 livros de minha autoria. O primeiro deles é Processo Administrativo Tributário no Piauí. Trata-se de um projeto nacional lançado em 2019 pela editora Lumen Iuris, onde ela lança esses livros em todas as capitais da federação. E eu fui escolhido para ser o coordenador desse livro. Esse livro eu falo sobre o processo administrativo daqui do nosso estado. A metade dele eu explico como é que funciona todo esse processo de mentalização, e a outra metade ela tem diversos artigos de autoridades extremamente renomadas, tanto no estado do Piauí como no Brasil. Nós temos o ministro da STJ, o ministro Reinaldo Fonseca, nós temos o atual presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Oliveira, nós temos o desembargador Sebastião como autor, nós temos 2 conselheiros do Tribunal de Contas do estado do Piauí, conselheiro Delano, conselheiro Abelardo, nós temos advogados de Brasília, advogados do Piauí. Então, é um livro muito gostoso de ler, principalmente para quem quer ir para a área de tributário. E também tem um livro que é o fruto do meu mestrado, que é o que você tem, que é o que você ganhou no sorteio, que é o que você leu, eu falo só sobre improbidade administrativa. E qual é o recorte dele? A improbidade administrativa cometida por secretários, onde o prefeito municipal também está envolvido. E aí eu faço uma discussão se o prefeito tem responsabilidade ou não tem responsabilidade pelos atos cometidos pelo seu subordinado. É fruto de um estudo, de um levantamento de mais de 300 decisões junto aos tribunais estaduais e os tribunais superiores. E lá a gente fala um pouquinho sobre isso. E eu estava até conversando com você um pouco antes. O doutorado, eu estou falando sobre a possibilidade do gestor público de errar. E por que veio essa pergunta na minha cabeça? É o meu dia a dia, eu defendo ex-gestores, atuais gestores, e a gente percebe que muitas das vezes o gestor erra não porque ele quis errar, não porque ele quis fazer um ato ilícito, mas porque ele é ser humano, e ser humano erra. E a gente, quando escolhe um gestor público, a gente está escolhendo um ser humano. Então, cabe a ele decidir onde é que vai ser uma praça, onde é que vai ser um ginásio, onde é que vai ser uma escola, onde é que ele vai fazer uma UBS, onde é que ele vai fazer um hospital. Nós escolhemos ele, porque senão toda decisão dele teria que ser um plebiscito. E isso se torna inviável uma gestão pública. Então, quando a gente escolhe um ser humano para tomar decisões por nós, ele vai errar. É invariável. Todo ser humano erra. Então, a minha tese de doutorado, que se Deus quiser também vai ser um livro, e eu já até apresentei para um conselho de uma editora específica, que eu não vou falar o nome, porque eu preciso primeiro terminar essa minha tese. Também, se Deus quiser, vai se tornar um livro, e vai ser: o gestor público pode errar? Excelente pergunta, professor. Então, pessoal, nós finalizamos aqui o nosso podcast. Mais uma vez, eu agradeço a presença do professor Welson Oliveira, que é uma pessoa maravilhosa, que aceitou nosso convite de tão bom grado, está aqui cedendo um pouco do seu tempo, que é muito corrido, principalmente nesse período de eleição. E é uma felicidade enorme para a gente. Novamente, a você que nos ouve, nossos queridos ouvintes, nós agradecemos a audiência. Nós estamos aqui finalizando o nosso podcast. Até semana passada era somente o quadro lá no AGCOM, né,
no programa da GECOM da rádio. E nós estamos agora com o podcast de Direito, nós teremos aí próximos episódios, eu espero que vocês acompanhem. Nós estamos presentes nas principais plataformas digitais, inclusive o Spotify. Nos acompanhem também no Instagram, AGECOM Estácio T e NPJ Estácio Teresina. Foi um prazer conversar aqui com o nosso convidado e foi um prazer apresentar aqui o nosso podcast. Até a próxima, um abraço a todos.